Oi, gente amiga da TV 247, do canal Paz e Bem, da TV 247, eu sou Mauro Lopes. Este é mais um curso, este é mais um encontro do curso Retalhos da Nossa História, o curso que o presidente Lula pediu e a gente, obediente, está cumprindo a sugestão, recomendação, que para nós tem caráter de uma ordem muito afetuosa, muito afetiva do presidente Lula. Pois é. Você já ouviu falar em Pedro de Rates Renequim? Pedro de Rates Enequim, ou Renequim, não sei nem como é que fala o nome dele. Eu nunca tinha ouvido falar antes desse Retalhos da Nossa História, pois é desse sujeito que nós vamos conhecer a história hoje e descobrir como Pedro de Rates Enequim tem tudo a ver com o retrato do Brasil que não está no retrato, com a história do povo brasileiro, com a verdadeira história do povo brasileiro. Pedro Lima Vasconcelos, você está nos apresentando um Brasil muito desconhecido para nós. Que alegria, viu? Boa tarde. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, comunidade. Rapaz, é um prazer. E é um prazer ter um xará como esse, né? Pois é, a hora que eu vi Pedro, mas o Pedro Lima Vasconcelos eu conheço. Meu filho Pedro eu conheço um monte de outro Pedro, mas Pedro de Rates Enequim. É Enequim ou Enequim? Bem, ele é português, então deve ser Enequim. Mas uma vez eu estava fazendo uma exposição a respeito do nosso personagem, e depois do término da exposição, abriu-se a sessão de perguntas, e alguém na plateia disse: olha, eu nunca tinha ouvido falar desse fulano. Agora, você nos disse que ele é filho de um holandês. Então, ele deve ter tudo a ver com a Heineken. Pedro de Rates Heineken. Pois é. Vai saber, né? Vai saber. É verdade. Então, vamos conhecer hoje a história do herege Enequim. Heineken. Vamos descobrir a pronúncia dele até o final desse nosso encontro. Quero saudar desde já. Bom, como sempre, gente, o curso Retalhos da Nossa História acontece toda segunda-feira com a primeira transmissão, com a sua estreia ao vivo, às 5 horas da tarde, pelo canal Paz e Bem. Ele é retransmitido, em geral, logo no dia seguinte, na terça-feira, na TV 247, aí já não mais ao vivo, mas é um lançamento dele, uma estreia dele, pré-gravado, e aí fica à disposição tanto na TV 247 quanto aqui no canal Paz e Bem. No canal Paz e Bem tem já uma playlist, curso Retalhos da Nossa História, Pedro Lima Vasconcelos. Você acha todas as aulas desse nosso curso, assim como tem uma playlist do curso de Canudos, o Belo Monte de Antônio Conselheiro, o curso que teve como aluno super especial nosso presidente Lula, que é aluno também, está inscrito também na turma aqui do curso Retalhos da Nossa História. Quero saudar a quem está chegando, então, para participar dessa conversa na estreia ao vivo. A Jaissa de Lima Santana, a Sandra Altava, Helena Frota. A Helena perguntando: Mauro, como faço para inscrever no encontro de Olinda? Pois é, vai ter no último fim de semana de junho um encontro da TV 247 em Olinda, Recife, né? Recife, Olinda, vai ser, mas acho que vai ser em Olinda mesmo. Último sábado de junho. Se você é membro ou assinante da TV 247, ainda pode se inscrever. Escreve para contato@brasil247.com.br. Não tenho certeza se tem o BR no final, mas acho que tem. contato@brasil247.com.br. Eu estou achando que eu estou produzindo algum eco aqui. Não estou não. Tá normal. Tá normal. Quero saudar também o Jorge Luiz Fernandes Barreto, Ana Margarida Pereira Pinto, desculpa, a Josi Negreiro. Josi, recebi, ainda não recebi, eu já soube que você mandou um presente aí de Porto Alegre, no livro para mim, vou pegar com a Gisele depois, a Sônia Mourão, Catarina Chaves, o José Bovo, também sempre com a gente, assim como a Zenaide, o Júlio Franco. Querido Mauro, enfim, consegui estar ao vivo aqui nesse curso. Muito bem-vindo, Júlio. Anne Walsh, Aparecida Peixoto,
a Rosemary Teles Souza. Bom, muita gente chegando. Deixa eu ver quantos alunos já tem aqui na sala de aula neste momento. Nós estamos com a sala de aula cheia. Então, mais de 100 alunos já chegando, professor. Então, está na hora de começar a aula, né? Já tem quórum para começar a aula. Quem é Pedro de Rates Enequim? O que ele tem a ver com os retalhos da nossa história, Pedro? Muito bem. Então, Enequim, vamos chamá-lo assim para ficar mais fácil, né? Ele é uma figura interessantíssima, seja pelo que ele tem de peculiar na sua trajetória, seja porque essa trajetória peculiar, ela nos apresenta várias facetas constitutivas do Brasil nessa conjuntura em que nós nos encontramos, que aí agora já é o início do século XVIII. Né? Até o encontro passado, nós estávamos tratando de questões que estavam mais focadas na segunda metade do século XVII, entrando no XVIII. Agora a gente se desloca um pouquinho no tempo e avança para a primeira metade do século XVIII, e a gente se desloca também geograficamente. Vamos do Nordeste para o Sudeste. Saímos do sertão e vamos para as Minas Gerais, que foi o lugar de atuação deste português. Então, estamos ainda em pleno processo de colonização, então esse fluxo de pessoas que vão e voltam entre Brasil e Portugal, ele está acontecendo, mas agora com um foco nas Minas Gerais. E por que isso? Porque justamente no final do século XVII, entrando pelo século XVIII, nós temos a descoberta das riquezas minerais daquela região, não à toa chamada de Minas Gerais, e que agora estão tratando de destruir com a leviandade e a irresponsabilidade da Vale e suas associadas, que justamente se lançam de maneira feroz, de maneira desalmada, sobre aquela região, as suas minas, a sua gente, a sua terra, a sua ecologia, etc. Mas nós estamos falando aqui de um momento em que essas minas são encontradas. E isso significa um afluxo muito grande, maior ainda, de gente vinda de Portugal, que deseja fazer fortuna, aventurar-se nas terras mineiras, em busca do ouro, da esmeralda e de tantos outros metais minerais preciosos, cuja notícia, a notícia do seu achamento, se propagava por todos os lados. Então, Enequim é exatamente um desses aventureiros, vamos chamar assim. Nascido por volta de 1680, em Lisboa, então ele é um português. Agora, além disso, o Enequim traz também uma origem familiar, uma origem social, cultural, muito interessante, porque ele é filho bastardo de um cônsul holandês calvinista. E a mãe dele é católica. Num certo momento da sua infância, adolescência, ele é criado por um padre. E tem contato com grupos judeus. Tudo isso lá em Lisboa. Então, imagine, do ponto de vista religioso, o universo de referências muito variadas que se vai constituindo, ou que ele vai constituindo, a partir das experiências, das heranças que ele vai absorvendo e vai criando. Então, ele não é bem católico, nem é bem protestante, não é judeu, mas é de tudo um pouco. E é esse Enequim que, já
nesse tempo, seguramente, tem seus interesses focados aí nessas questões de ordem religiosa, né? E certamente estava atento, era alguém sagaz, né? Atento, então, às diferenças entre as várias concepções religiosas que se apresentavam a ele. É esse Enequim que, no início do século XVIII, ali por volta de 1702, ele vem para as Minas Gerais. A gente deverá tratar do tema das Minas Gerais ainda no próximo encontro, então já anuncio, inclusive, né, o nosso próximo tema. Mas basta por hora dizer que essa época, 1702, a primeira década, digamos assim, a época do emergir das Minas Gerais como esse polo de atração, né? A descoberta das minas suscitando as curiosidades, as avarezas, né? Os anseios todos, né? de portugueses, mas também de bandeirantes. Né? Nós vamos ter, nessa época, a chamada Guerra dos Emboabas, né? Na luta pela posse, né? Dessas minas e aí o surgimento das primeiras em torno dessas minas, né? A famosa Vila Rica tem a sua primeira capelinha construída 10 anos antes. Não, nem isso. A Capela do Padre Faria. Né? Então, é uma cidade que está crescendo, ainda não chegou no seu auge. Né? E assim outras vilas ali das Minas Gerais formam o que hoje a gente chama as cidades históricas de Minas Gerais. Pois bem, o Enequim, ele chega às Minas Gerais nessa efervescência da novidade que é apresentada em público, né, justamente em busca do que é isso. Né? Então, ele se envolve em empreitadas para descobrir novas minas, novos caminhos de enriquecimento, não é, com esses minérios, com esses metais, etc. Então, ele se insere nesse turbilhão, né, social provocado por essa descoberta das riquezas das Minas Gerais. E ele fica no Brasil até mais ou menos 1720, envolvido com essas atividades. Tem alguns reveses aqui, tem alguns problemas acolá, desavenças de um tipo, desavenças de outro, não podia ser diferente naquele contexto em que está todo mundo disputando freneticamente, né, a posse dessas minas, o controle delas, né, as formas de ficar rico, etc. De toda maneira, por volta de 1720, inclusive quando acontece uma das principais manifestações contra o domínio português, deverá tratar disso na próxima vez, a chamada Rebelião de Filipe dos Santos, mais ou menos nessa época ele volta para Portugal. E nós perdemos um pouco as notícias dele. Né? E passam-se aí mais 2 décadas, quase, 1740, ele então será preso pelo Tribunal da Inquisição. E as causas dessa prisão são muito obscuras. A gente deverá tratar um pouquinho das possíveis causas de ele ter sido aprisionado. Parece que nessa época ele estava concebendo algumas obras, ou escrevendo mesmo, algumas obras, resultado das suas reflexões feitas ao longo dessa sua experiência em Portugal, no Brasil e em Portugal novamente. Bem, o conteúdo dessa obra, perdão, que ele estava produzindo, né, fica conhecido da nossa parte justamente porque ele foi interrogado
né, no Tribunal da Inquisição, e registros dessa especulação de Enequim são colocados por escrito, né, e com isso a gente acaba tendo a possibilidade de, lendo esses autos e uma documentação complementar, entender um pouco e especular sobre os motivos que levaram o Enequim a ser, de um lado, inicialmente preso, ali por volta de 1740, e em 1744 ser condenado à morte, ser executado, né, seu corpo ser arrastado pelas ruas de Lisboa e os restos, quer dizer, queimado e as cinzas jogadas no Rio Tejo. Então, essa é a figura do Enequim, a trajetória do Enequim, assim, muito, muito rapidamente, e agora vamos entrar em alguns detalhes e alguns traços que caracterizam essa saga muito peculiar. Algum crime muito feio esse homem cometeu, Pedro, para ser preso, torturado, ter interrogado, torturado, estrangulado, arrastado, queimado e ter as cinzas espalhadas pelo Rio Tejo. Age. Pois é. Ou a Inquisição que não era fácil. Exatamente. Uma trajetória efetivamente muito peculiar, né? Há outros detalhes pitorescos da vida do Enequim. Então, quando ele volta para Portugal, ele se casa, e aí o casamento se mostra desastroso para ele. Aí ele tenta anular o casamento dizendo que tinha sido padre. E aí tenta fazer-se padre novamente, ou voltar ao exercício da atividade sacerdotal, para ver se livrava do casamento. Enfim, esse é um outro aspecto da trajetória dele também, da qual a gente não sabe muita coisa. Mas, enfim, se trata de uma figura interessantíssima quanto à sua trajetória pessoal, né, e nas relações com tantos elementos constitutivos, tanto da nossa história como da nossa cultura, né, sem dúvida. Né? E essa é a razão pela qual estamos aí tratando agora de pensar um pouquinho a respeito dele. Eu entendo, Mauro, para que a gente possa dar aí uma organicidade mínima para o entendimento do que foi a figura do Enequim, nessa sua trajetória peculiar, que tem como desfecho a tragédia, né, terrível da forma como ele foi executado, não só a execução, mas os requintes de crueldade, e de uma crueldade com o morto depois de morto. Isso, para mim, sempre é algo que chama a atenção. A crueldade que se produz com o fulano, não só para castigá-lo, né, mas a crueldade que tem alguma função pedagógica, digamos assim, de intimidação. Né? Olha aí, veja aí o que é reservado, né, a alguém que trilha caminhos como os trilhados por uma figura como esta. Bem, eu diria assim, e basicamente, o Enequim, ele terá o desfecho da sua vida, como acabou tendo, por uma articulação muito, muito criativa, indo até os detalhes, né, entre duas concepções, né, que, na medida em que se encontram, assumem um caráter explosivo. E a primeira concepção é a identificação das Minas Gerais, do Brasil, de maneira geral, como a sede do paraíso terrestre. O paraíso descrito no livro do Gênesis, nos primeiros capítulos do primeiro livro que abre a Bíblia judaico-cristã. E, de outro lado, a concepção que ele bebe, de alguma forma, do Padre Antônio Vieira, do qual a gente já tratou em encontros passados, a concepção a respeito de um império divino
que está prestes a ser implantado na Terra. Quem nos acompanhou há 2 encontros atrás vai recordar-se desse traço fundamental do pensamento do Padre Vieira. Nós vamos ter que retomá-lo de alguma forma aqui, porque Enequim conhece essa especulação, assume-a, mas a desenvolve de uma maneira a virar a especulação de pernas para o ar, na medida em que o tema do Quinto Império é associado com o tema da localização do paraíso terrestre em terras brasileiras. Então, vamos parte por parte. Quem nos está acompanhando talvez estranhe. História é essa de paraíso terrestre localizado no Brasil? Onde já se viu um negócio desses? Bem, para não tomar muito tempo, eu vou direto ao assunto. Enequim não é nada original ao fazer esse tipo de proposição. Desde Colombo, os navegantes espanhóis e portugueses alimentavam suas esperanças, seus arrobos aventureiros na direção das terras que eles desconheciam, com a perspectiva de que pudessem localizar nestas terras o paraíso terrestre descrito no Gênesis. Havia, já no final da Idade Média, um caminho reflexivo que apontava para essa possibilidade. O paraíso terrestre fica em algum lugar perdido no planeta Terra. É possível e cabe encontrá-lo. Por exemplo, eu separei aqui para ilustrar esse tópico da nossa reflexão, uma frase que é do Cristóvão Colombo, nada menos. Ele diz, quando encontra a foz do rio Orinoco, que é o rio mais importante da atual Venezuela, ele chega, numa das suas viagens, à foz do rio Orinoco, e ele escreve para os reis da Espanha dizendo o seguinte: eu afirmo que esse rio emana do paraíso terrestre e de terra infinita. A minha convicção é bem forte de que ali onde indiquei fica o paraíso terrestre. Isso é ninguém menos que Colombo, convicto de ter finalmente divisado as fronteiras deste paraíso, que então não é perdido, mas está reencontrado. A gente tem textos do padre Manuel da Nóbrega sugerindo que não é lá, é em terras controladas pelos portugueses que o paraíso se encontra. Na verdade, essa especulação ela se desenvolveu muito mais na América Espanhola do que na América Portuguesa. Mas não custa citar uma das obras-primas da historiografia brasileira, produzida por ninguém menos que Sérgio Buarque de Holanda, trata deste assunto, o livro chamado Visão do Paraíso, os motivos edênicos na colonização do Brasil. É uma obra aí do fim dos anos 50, uma pérola da nossa historiografia, em que ele justamente vai rastreando, né, essas concepções edênicas, ou seja, associadas ao Éden, né, no tocante à colonização do Brasil. Então, Enequim, ele não é exatamente alguém original. Ele talvez seja um filho temporão, né, deste caminho interpretativo da Escritura, porque ele está já no século XVIII, enquanto essas especulações elas se desenvolveram principalmente nos 2 primeiros séculos, depois da chegada dos europeus por aqui. De toda maneira, Enequim, ele não tem dúvidas
de que o paraíso terrestre fica no Brasil, e as razões dele são muito claras. Para eles são muito claras. Posso fazer 2 parênteses? Por favor. O primeiro parênteses, bom, primeiro então, ele não foi original e nem estava delirando, né? Ele estava imerso numa corrente de construção né, teórica, de uma corrente de construção, de reflexão sobre o que era aqui a América Espanhola, a América Portuguesa. E aí quero dizer o seguinte, isso se estendeu, né, Pedro? Se a gente olha para os europeus, é que quem está radicado no Brasil, quem nunca morou fora do Brasil, não tem ideia. Mas vocês não fazem ideia do que é morar em Londres, ou em Lisboa, ou no norte da Europa, lugares em que a maior parte do ano anoitece às 4 horas da tarde, que chove, que é cinzento. Aí o sujeito vem e chega num lugar que tem sol o ano inteiro, tem essa fartura de frutas, de legumes, que não tem lá na Europa. Não tem, agora tem muito mais, se importa-se muito. Mas que está aqui, aqui plantando tudo dá, um negócio assim, é paradisíaco mesmo, né? Então, essa imigração que acontece da Europa, você vai para o Nordeste, aí no Nordeste especialmente, né? A quantidade de pousadas fundadas por casais, ou famílias, ou pessoas individualmente, homens ou mulheres, europeus, nas praias aí do Nordeste, porque realmente é paradisíaco, essa dimensão paradisíaca. É aqui. Acho que ele não estava tão errado, não. Pois é. Então, ele encontrou esses traços que você mencionou. Ele encontrou o sol brilhando a pino. Então, ele vai dizer que o paraíso terreal, isso é um texto que está registrado, né, atribuído a ele, né, nos autos lá da Inquisição. O paraíso terreal em que Adão foi criado está na América, debaixo da linha equinocial e perpendicular ao lugar em que Deus tem seu trono no céu. Está perpendicular, ou seja, o trono de Deus está aqui, o Brasil está exatamente embaixo. Ou seja, o europeu, quando olha para o trono de Deus, ele tem que olhar na diagonal. Quando ele está aqui no Brasil, ele olha exatamente em cima. E é por isso que o sol aqui, ele bate exatamente, ao meio-dia, ele bate em cima, né, do sujeito. Né? Então, o sol mostrando, né, essa centralidade da Terra em relação ao trono divino. Aqui você tem essa exuberância de fauna, de flora, enfim, isso é espetacular, isso é grandioso. Né? E não há dificuldades, a variedade de frutas, né? A variedade de plantas, e os minérios encontrados, a abundância de água, etc, etc. Bem, tudo isso fez com que ele concluísse que, sim, nós estamos no paraíso terrestre. Então, essa é a primeira parte, é o primeiro elemento fundamental na constituição da visão de mundo que o Enequim nos traz. Mauro? Você me ouve? Posso continuar, então? Ok. O primeiro elemento, então, da visão de mundo do Enequim ficou claro. Só confirmo com você se a comunicação garantiu a exposição dos elementos todos. Sim? Bem, a partir disso, o Enequim vai desenvolvendo outros traços, outros aspectos da sua visão, do seu entendimento das coisas. Então, ele vai falar dos valores, das maravilhas da língua portuguesa.
ele vai dizer que o português é a língua que se fala no céu, é a língua da comunicação de Deus com seus anjos, com seus santos, enfim. E não é à toa, né? No paraíso terreal, a língua a ser falada é o português. E aí não vamos nos esquecer, né, que há índios e há gente vinda da África, né? Não tem muito lugar, não ser um lugar subalterno, né, nessa visão articulada, né, pelo Enequim. Temos que fazer essa observação. Então, este é um elemento, né, importante, né, fundamental, né, que vai articular-se a um segundo elemento, né, que eu passo a expor agora. Confirmo só se a nossa comunicação está fluindo. Voltou meu som? Voltou. Perfeito. Não, foi tudo perfeito. Foi só... Eu dei um problema aqui na câmera, dei uma sumida, mas já estou de volta aqui. Vamos lá. Ok. Eu ouvi tudo. Ok. Então, posso passar ao segundo tópico. Segundo tópico, quem nos vem acompanhando aí nas aulas anteriores, recorde o que foi tratado a respeito, né, quando o abordado foi o padre Antônio Vieira. Ou seja, Enequim parece ter conhecido, né, algumas obras, uma ou outra, a gente não sabe exatamente, ou terá conhecido de maneira geral o pensamento do padre Antônio Vieira a respeito da implantação do que era chamado o Quinto Império. Recordemos, o que é este tal Quinto Império? Quinto Império é uma expressão que vem da formulação, da interpretação que o padre Vieira faz de duas passagens do livro do profeta Daniel, no seu capítulo 2 e no seu capítulo 7. Eu fico aqui no capítulo 2 para não avançar muito nesse tópico e a gente poder avançar para o Enequim. Então, no capítulo 2 de Daniel, se narra um sonho que o rei Nabucodonosor teve, de uma grande estátua, cuja cabeça era de ouro, o peito era de prata, as pernas eram de bronze e os pés numa mistura de ferro e barro. E o rei Nabucodonosor, contemplando aquela estátua majestosa, gigantesca, e nesse momento rola do alto de uma colina próxima uma pequena pedra, que ao descer vem bater exatamente na parte de barro daquele pé daquela estátua. Aí a expressão que a gente costuma usar, inclusive, algo fulano, determinada instituição tem pés de barro. Vem exatamente daí. E o texto, né, culmina dizendo que esta pedrinha aqui, batendo na parte de barro dos pés da estátua, esse choque faz com que a estátua desmorone, seja reduzida a escombros, e, ao contrário, junto com isso, a pedrinha vai crescendo, 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 e toma conta do mundo inteiro. Nabucodonosor exige que seus sábios primeiro identifiquem com o que ele havia sonhado. Eu acho sempre muito interessante esse detalhe. Ele não se lembra do sonho e exige que os sábios lhe interpretem. E aí ninguém consegue, mas Daniel recebe uma iluminação divina e descreve ao rei qual era o sonho que ele tinha tido. Bem, depois disso, Daniel passa à interpretação deste sonho. E aí ele vai dizer que cada um daqueles quatro metais, cada um deles representa um reino. E aí ele diz, você, Nabucodonosor, é a cabeça de ouro, depois de você virá um outro império, depois virá outro império, e haverá um que conjuga força e fraqueza. Por isso é que ele é representado no sonho por essa mescla entre ferro
e barro. Bem, a pedrinha que rola do alto da colina é interpretada por Daniel como sendo o império divino, que derruba e suplanta todos os impérios que se sucederam ao longo da história, ou de uma determinada história. E, na hora que este reino destrói os impérios existentes na história, ele se estabelece aqui na Terra, cresce e toma conta do mundo todo. Pois muito bem, Vieira, obviamente ele não foi o primeiro, né, mas o que nos interessa é ele produz uma interpretação que ele reitera em vários textos, inclusive naqueles que ele escreveu quando estava preso nos cárceres da Inquisição, defendendo a ideia de que o Quinto Império não é outro senão o Império Português. Uhum. Aí eu não vou entrar nos detalhes de como ele chega a essa brilhante conclusão, né? Mas ele fala, então, do Império dos Assírios, dos gregos, dos persas, dos gregos. Ele fala do Império Romano como sendo essa mistura entre o ferro e o barro. E por que ele identifica os romanos aí? Porque o Império Romano se dividiu em duas partes, né? O Romano do Ocidente, do Oriente, de toda forma. E depois disso não houve nenhum grande império na história mundial, agora vem o Império Português. E ele localiza isso, né, na própria Bíblia, especialmente numa passagem em que ele fala do Messias que se apresenta, que se encontra nos confins da terra. Ora, Portugal era visto no mundo, no chamado Velho Mundo, justamente como o fim do mundo, porque depois de Portugal é só o mar. Então, Vieira conclui, não é possível outra dedução. Lisboa será a sede do Império Divino profetizado nas Escrituras. Nós falamos disso no encontro sobre Vieira, mas a gente precisou retomar por quê? Porque o Enequim conhece essas especulações, assume essas especulações, mas ele as revira de perna para o ar. E em que consiste essa reviravolta? Mais uma vez, vou de maneira resumida. Ele entende que não faz sentido que a sede do Império Divino seja Portugal. Afinal de contas, Portugal só é Portugal, e já dizia Vieira, né? Porque sua alma é no Brasil. Uhum. E ele, Enequim, está convencido de que o paraíso terrestre fica no Brasil. Então, que sentido faz que Deus venha instalar o seu império, e é uma coisa que está prestes a acontecer. Tanto Vieira achava isso, quanto Enequim também acha isso. Esse império vai ser implantado em breve. Mas que sentido faz implantar o império divino, que é o império definitivo, é o império, né, que não terá fim, etc., etc., num lugar que não é a sede do império, que não é a sede do paraíso, num lugar que só existe em sua grandeza porque tem uma colônia paradisíaca. Além disso, né, essa é a especulação que o Enequim faz. E aí ele encontra, pelo menos, Mauro, comunidade, pelo menos duas passagens da Bíblia que vão sustentar esse raciocínio, convenhamos, altamente engenhoso e altamente subversivo. Primeiro, ele encontra aquela passagem do Evangelho, Mauro, que você conhece bem, em que Jesus diz para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Pergunta: que mundo é esse do qual Jesus está falando para dizer que o seu reino não é de lá? É o velho mundo.
é o mundo que os romanos dominavam. Então, Jesus diz, o meu reino não é deste mundo. Ele interpreta em termos de identificação geográfica. E é um mundo no qual Portugal está inserido, né? Exatamente. Como parte do Portugal. Império Romano. Exatamente, exatamente. Então, o meu reino, diz Jesus a Pilatos, não é deste mundo. Ele não interpreta que o outro mundo do qual o reino faz parte, ou que compõe outro reino, seja um mundo fora da história, fora do planeta Terra. Não, é aqui, né? Porque essa era justamente a linha da especulação, que a gente chama de especulação milenarista, na implantação de um reino divino aqui na Terra de duração eterna, né? Expressa por essa ideia de 1000 anos, né? em que acontece, né? a revivificação das pessoas para viverem aqui na Terra, etc, etc. Então, esse outro mundo do qual o reino de Jesus não é outro senão o lugar onde se situa o paraíso. É absolutamente lógico você, né, relacionar essas duas frentes. E com isso você dá conta da totalidade da Escritura, né? Porque você está falando do Gênesis, você está falando do Evangelho, e você está falando de outras passagens da Bíblia, e eu vou chegar numa última que é decisiva, né? Ele diz, se a gente não entende isso, a gente não entende, por exemplo, as descrições do livro do Cântico dos Cânticos, aquela natureza exuberante, né, onde os amantes, né, se encontram, né, no livro, mas você não entende se você não relaciona isso com o paraíso real que eu descobri aqui nas Minas. Ele passa aí a associar, né, uma fruta, uma planta, outra planta, àquelas descrições encontradas no Cântico dos Cânticos e em outros livros. Mas então, vem uma outra passagem que mostra que o Enequim vai do Gênesis ao Apocalipse, literalmente. O capítulo 21 do Apocalipse, em que o visionário, o escritor João diz, eu vi um novo céu e uma nova terra. E aí se fala ali da descida nesse cenário, nesse contexto maravilhoso e novo, né? Vem a Jerusalém Celeste, etc, etc. Ele diz, bem, olha a evidência de que o reino divino não vai implantar-se nas terras do velho mundo. Ele vai implantar-se numa terra nova, que, por sua vez, está acompanhada, está associada a um céu novo. Né? Vamos pensar que, não é que o céu cujas estrelas a gente vê não é o mesmo céu que se vê, né, em outras latitudes do mundo, particularmente, né, a Europa. Então, quando ele junta essas passagens, quando ele associa pela via da interpretação e da costura, né, essas duas passagens, ele então conclui que Vieira viu muita coisa. Mas, da mesma maneira que Vieira viu mais do que os que o antecederam, você vai se lembrar daquela imagem que ele usou, né? Eu sou um pigmeu, mas nas costas de um gigante, ou nos ombros de um gigante, eu vejo mais do que o gigante. O Enequim, ele vai dizer, olhe, ele não vai usar a imagem do pigmeu, mas ele vai dizer o seguinte, eu trabalhei tanto com os santos padres, ou seja, com os textos dos padres da igreja, os teólogos, etc., e esses santos padres não tiveram nenhum fruto no sentido de encontrarem o lugar do paraíso. Mas eu, apoiado neles, eu encontro isso às primeiras enxadadas. Não preciso fazer muita especulação, as coisas são óbvias, né? Estão todas dadas no texto da Escritura, basta ter olhos para ver, sensibilidade para perceber e uma notável capacidade de articulação, né, dessas referências, formando, né,
um sistema, uma visão do mundo, do tempo, da história e do momento, né? Muito significativa, né? Muito sugestiva, e no fim das contas, disso vai resultar o fim trágico dele. Né? Mas ele está absolutamente convencido de que, sem muito esforço, depois de toda essa trajetória, tanto histórica quanto especulativa, ele colocou o Brasil no centro do cosmos. Seja como a sede do paraíso, seja como a sede do império que Deus vai instalar, né? Optando por essas terras que já tinham sido as suas terras preferenciais. Ele começou o mundo, a criação do mundo, né, pelo Brasil. Então, esses dois elementos somados viram um coquetel explosivo. E com isso a gente passa, então, para o desfecho da história. Que sentido faz, dentro desta ordem histórica divinamente estabelecida, divinamente anunciada nos textos sagrados, que sentido faz um processo que sangra as terras, que rouba delas as suas riquezas, que se apropria, se apossa daquilo que são os seus efetivos tesouros. Em outras palavras, Enequim, ao que tudo indica, pôs em xeque a lógica do projeto de colonização. E esse é um elemento, né, decisivo para a história de Enequim no resto de vida que ele tem. Vejam, a reviravolta que ele estabelece em relação às especulações do padre Antônio Vieira, ela é fundamental, porque se a elaboração bíblica, teológica de Vieira ia no sentido de cimentar, de sustentar, né, por razões desse teor, a viabilidade do Império Português, a especulação do Enequim vira a mesa de perna pro ar, ao dizer não que o Brasil é a sede deste império. Com isso... E aí, se o Vieira tinha afrontado a hierarquia romana, o Enequim dobra a ofensa, né? Porque ele vai afrontar a hierarquia romana e vai afrontar o Império Português, né? E espanhol, né, por tabela. E diretamente ele afronta o Império Português. Né? As outras afrontas são, digamos assim, consequências. Né? Não parece, inclusive, que ele tenha chegado a tratar desses outros desdobramentos. Né? Mas ele inverte a lógica da relação Portugal-Brasil, né? Que é, no fim das contas, o eixo da questão. A Terezinha Matos está dizendo aqui, ele coloca em xeque todo o processo de colonização com a formulação que ele faz, né? Exatamente. Nesse sentido, aí agora a gente entra em brumas bastante carregadas, em passagens bastante obscuras, porque as fontes de que nós dispomos não são claras. Mas, ao que parece, o Enequim se envolveu em algumas articulações, em algumas tramas, em algumas conspirações, com o propósito de fazer com que o irmão do rei de Portugal se tornasse rei do Brasil. Nós estamos aí por volta do ano 1740. O rei de Portugal é Dom João V, um rei que se locupletou enormemente
das riquezas recém-encontradas aqui no Brasil, especificamente nas Minas Gerais. Há um palácio na cidade de Mafra, que eu pude conhecer. Mafra fica muito perto ali de Lisboa. Eu pude conhecer na companhia de Tassiana e dos meus sogros. Inclusive, meu sogro é Mafra, né? Ou seja, é família que vem dali. Há um palácio imenso, né, na cidade de Mafra, né, que a gente pôde conhecer, mesmo que rapidamente já estava anoitecendo, as portas já iam fechar-se, mas a gente pôde ver a magnificência daquele lugar. E num determinado canto, uma coluna, havia ali uma plaquinha justamente dizendo que aquele palácio tinha sido construído com a riqueza extraída das Minas Gerais, né? Os recursos advindos dessa exploração. Então, Dom João V morreu em 1750, governou 40 e poucos anos, ele foi o principal beneficiário justamente dessa fase áurea da exploração das Minas Gerais. E por desavenças no interior da família real, o irmão dele, acusado de ter conspirado para derrubá-lo do poder, etc., ele foi exilado na Espanha. Ele se encontrava no exílio na época em que justamente essas coisas estão acontecendo. E, ao que parece, justamente o Pedro de Rates Enequim se encontrava ajudando na conspiração, visando trazer o irmão de Dom João V para o Brasil, para fazer dele o rei do Brasil, né, quando ele foi preso. E aí, enfim, ele entra num processo de julgamento, né, encarceramento. Isso dura aí 3, 4 anos, até que a sentença da sua condenação é expedida e ele é executado, né, nos termos em que nós já falamos anteriormente. Então, você tem aí a tirada, a tomada das implicações efetivas, das implicações práticas, inevitáveis da especulação sobre os textos bíblicos e as especulações que outros já haviam feito sobre os mesmos textos. Estou me referindo, obviamente, né, ao padre Antônio Vieira. O Pedro, que história fantástica desse homem. Que história fantástica de vida aventurosa e trágica no final. Esses textos dele, pelo que eu entendi, Pedro, ficaram relativamente desconhecidos. A gente só foi descobrir esses textos pelos autos da Inquisição. Quer dizer, não houve uma repercussão dessa formulação dele aqui no Brasil. Ele não tem seguidores no Brasil, por exemplo. Não. Isso se perdeu com ele. E na medida em que ele era meio que o último dos aventureiros que ainda esperava encontrar, né, o paraíso terrestre aqui no Brasil, né, então isso efetivamente não teve continuidade. Agora, o fim trágico que o Enequim vai ter, né, chama atenção para muitas coisas que me parecem importantes. Uma delas é o potencial que a interpretação tem, né? E principalmente a interpretação de textos reconhecidos como oriundos, de uma forma ou de outra, de uma instância transcendente. Os textos sagrados, escritos ou não, das diversas religiões. O potencial que isto tem, o potencial legitimador, o potencial contestador, o potencial combatício, o potencial rebelde, né, que a interpretação, né, ela é capaz de produzir. Daí as vigilâncias todas que as instituições religiosas impõem sobre os textos, né?
ou você não pode ler, ou se você lê tem que ter autorização, ou a Bíblia, no caso cristão, vamos pegar aqui o exemplo cristão, ou a Bíblia cristã católica tem que ter notas explicativas, né? Isso foi estabelecido no Concílio de Trento, lá no século XVI, né? Porque é necessário direcionar, né? Determinar, delimitar o alcance da interpretação. Eu penso que esse é um aspecto muito interessante que nós levemos em conta, né? Particularmente no ambiente ou na perspectiva, né, que o canal Paz e Bem tem desenvolvido, né, para que a gente pense também nas leituras, nas interpretações que, no contexto brasileiro, os textos bíblicos recebem numa época tão conflagrada quanto a nossa. Né? O potencial libertador e o potencial de repressão, o potencial de aniquilamento, que é a interpretação do texto, né? O texto que é tomado como sancionado ou autorizado ou inspirado divinamente, né? A interpretação sobre ele acaba também ganhando essa autoridade. Então, eu penso que o caso do Enequim ele é bastante ilustrativo, né? Seja de uma trajetória muito peculiar, né? Que já vem desde a sua própria origem, né? Na sua família, e o momento que ele vem para o Brasil, o que ele vive por aqui, o que ele descobre aqui, e o que ele leva do Brasil quando ele volta a Portugal, né? Quer dizer, ele volta para Portugal, mas o Brasil vai junto com ele. É alguém que, mesmo em terras portuguesas, pensa, né, o lugar do Brasil. Né? O lugar do Brasil, né, pela sua grandeza em termos de geografia, em termos de fauna, em termos de flora. E será um aspecto importante da Constituição, da imagem que o Brasil vai fazer-se de si mesmo. Né? Gigante pela própria natureza. Né? Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Né? Esse traço da visão que se tem sobre o Brasil será apropriado diversamente pelos diversos sujeitos, atores e atrizes do processo histórico. Então, você vai ter uma apropriação dessa imagem idílica, edênica do Brasil por parte da elite. Então, por volta ali de 1900, um autor, se não me engano, chama-se Afonso Celso, escreveu um livro, Por que me ufano do Brasil? E por que ele se ufana do Brasil? Não é pelo seu povo, é pelas suas riquezas. Pelo verde das suas florestas, o ouro das suas minas, etc, 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 etc. Não. Enquanto você terá outras apropriações, né, desse entendimento que o Brasil tem de si mesmo, numa perspectiva mais popular, que inclui o povo. O povo é parte desta grandeza, e não uma excrescência que se precisa ignorar, que se precisa aniquilar. Mas, de um lado ou de outro, né, este é um traço muito importante, né, da imagem que o Brasil faz de si mesmo. A grandeza que ele tem e a grandeza que lhe está destinada, vamos pensar em Darcy Ribeiro, por exemplo, né, por conta das potencialidades que ele carrega. Acho que são duas derivações contemporâneas para a gente fazer, né, Pedro? Uma é o Darcy Ribeiro, que você falou, né, a monumental obra dele, O Povo Brasileiro, quando ele enxerga no Brasil a Roma tropical, né? É o centro, é o Quinto Império. Só que o Darcy não tinha nada a ver com a Igreja Católica, né? Acho que o Darcy está profundamente vinculado a uma lógica de espiritualidade do povo brasileiro, né? Nesse sentido dos povos originários, dos negros, dos caboclos, dos cafusos. A mestiçagem da mestiçagem, tudo, né? Então, acho que ele vinculado a esta corrente, né,
da espiritualidade genuinamente brasileira, ele vai falar disso. Isso aqui está destinado a ser uma Roma tropical, que vai dominar pelos laços, pelo afeto, e não pela força das armas. Então, isso como formulação, eu acho que essa é o auge desta formulação que acontece lá na virada do século XVII para o XVIII, que vai subsistir aqui e ali ao longo da história, tem o seu ponto culminante nessa perspectiva de inserção do povo nesse sonho de um Brasil potencial, né, de um Brasil central no mundo, com Darcy Ribeiro. Mas mais do que isso, né, Pedro? E tem um momento de concretização, de realização desta utopia, que são os governos do PT, especialmente os sob as presidências do Lula, em que o Brasil, de fato, assume uma centralidade no mundo, se transforma numa potência, é impressionante. Não sei se as pessoas têm dimensão, mas o salto da economia brasileira ao longo dos governos Lula, o salto da produção brasileira, o salto do povo brasileiro, assim, uma potencialidade brutal que se projeta internacionalmente. O Brasil volta-se para a África, de quem ele tinha virado as costas ao longo de toda a sua história, e passa a ser visto como um grande irmão acolhedor que estende a mão para a África. É figura central nos BRICS. O Lula passa a ser tido, e é tido até hoje, como uma grande, talvez uma da maior liderança mundial, uma das maiores lideranças mundiais do século XX. Impressionante, né? Como o governo Lula, de certa maneira, e os governos do PT, eles concretizam, realizam esse sonho, né? Sim, é verdade. Eu assino embaixo, né? Porque aí os dois exemplos que você dá, o saudoso mestre e o nosso querido membro dessa comunidade aqui, né? E nosso ex-presidente, eles concretizam essa ideia de entender a potencialidade brasileira não só naquilo que são suas riquezas naturais, mas a riqueza que é a sua gente, né? Que se constitui num processo muito duro, muito violento, mas dele nasce coisa boa. E é essa coisa boa que é preciso alimentar, fomentar, apoiar. Né? É uma aposta no Brasil. Né? Nesse sentido, o Enequim é um precursor, vamos dizer assim. Né? Ele aposta no Brasil. E ele é português. Isso é muito sugestivo, ele é português. E ele vai colocar por escrito, até certo ponto, a gente não sabe até onde, né? Mas ele vai tratar de colocar por escrito essas especulações estando em solo português. Mas ele percebeu uma clareza muito distinta, né? Muito diferenciada, né? Uma clareza que outros contemporâneos seus e contemporâneos nossos não têm, né? Do potencial que é o Brasil. Vale a pena pensar na figura de Pedro de Rates Enequim. Gente bonita do canal País e Bem da TV 247. Este foi o 10º encontro dos retalhos da nossa história. Bom, se você não se inscreveu ainda no canal País e Bem, inscreva-se já. Quando acabar essa aula, por favor, inscreva-se no canal País e Bem e venha somar-se a esta comunidade de uma espiritualidade plural e de paz. E se você puder e quiser, torne-se uma assinante solidária do canal Paz e Bem. O link para fazer a assinatura está na descrição do vídeo, logo aqui embaixo. Ou então no nosso site, pazebem.org. O pazebem.org, nosso site, tem muita coisa legal e vai ter o texto, que é o texto que abre a reflexão para esse nosso encontro, para essa aula com Pedro, além das indicações bibliográficas, se você quiser conhecer mais dessa extraordinária figura do Pedro Enequim. Próxima aula, segunda-feira que vem, próxima semana. Rebelião nas Minas do Ouro. Vamos continuar, então, imersos nesse ambiente das Minas Gerais. É isso, Pedro? Exatamente. Creio que rebeliões. Que vamos falar de algumas. Rebeliões, verdade. Está no plural aqui. Vamos falar de algumas. Né? A Inconfidência Mineira é só a mais conhecida. Mas vamos falar de algumas outras que têm a participação da população mais subjugada, né? Num contexto em que, por exemplo, a escravidão ganha contornos ainda mais dramáticos e terríveis do que já vinha assumindo
nos processos ou nos momentos anteriores da colonização. Aí nos encontraremos. Combinado. Eu ainda tenho o privilégio de, ao longo da semana, ficar conversando com o Pedro. A gente vai fazendo projetos malucos aí. Vocês vão ver, logo, logo terão notícias aí dos nossos projetos doidos, malucos, mais ou menos aí que nem um... É o Pedro, né? Pedro Vasconcelos, Pedro Enequim. É a nossa turma aí de gente que sonha grande com o Brasil. Pedro, valeu, muito obrigado, viu? Sou eu que agradeço. Boa semana, paz e bem. Até a próxima. Paz e bem, gente. Paz e bem para todo mundo. Tchau.